Eu não sou religioso, mas esse ano eu decidi fazer a quaresma e esse vídeo é sobre isso. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like no vídeo se você considerar ele interessante. E lembrando, é claro, que a gente tem uma meta de 300 inscritos, que está quase sendo batida e você vai ajudar muito se inscrevendo. Sem a sua inscrição a gente não vai conseguir, então eu já te agradeço se você se inscrever. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu respeito muito as pessoas religiosas, a religião de todos, mas eu não sou religioso. Esse ano eu vi na quaresma uma oportunidade muito interessante de melhorar certas coisas. Eu quero compartilhar isso com você. Por mais que você não seja religioso também. Há algum tempo eu comecei a fazer um acompanhamento nutricional, coisa que eu já não fazia há muito tempo. Fiquei muito tempo só trabalhando e comia do jeito que dava, né? A comida que vinha. Ou então, qualquer hora que vinha ali, eu pedia um iFood, pronto, chegava a comida aqui. Era muito cômodo, né? Então você vai criando hábitos ruins porque é muito cômodo. A quaresma é muito interessante para você quebrar certos hábitos. E o hábito que eu decidi quebrar esse ano, já vou contar qual é um hábito que me toma muito tempo, que me consome muita energia. E da mesma forma que alimentar o meu corpo de uma forma errada estava me prejudicando, eu percebi que alimentar a minha mente da forma errada também estava me prejudicando. Porque eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, eu criei, digamos assim, quase que uma obsessão para entender como é que o conteúdo era feito por outras pessoas e tudo mais. Comecei a fazer curso de edição, em breve vocês vão ver que as edições vão estar muito melhores aqui. Comecei a entender ali um pouquinho melhor, não só, né, de edição de vídeo, mas de sonorização, de roteiro, porque, é claro, eu quero fazer o meu melhor aqui, mas ao longo do tempo isso foi me consumindo muita energia, né? Porque eu queria saber o que estava sendo feito. E a verdade é que você ver vídeos, você tá o tempo inteiro ali nas redes sociais acompanhando o que está acontecendo, tem uma parte boa, que é ver o que acontece, né, e ter um pouco desse discernimento do que funciona e do que não funciona para você. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte muito ruim, que é porque você se torna uma pessoa muito receptiva, não só receptiva, mas passiva mesmo, né, para tudo que vai aparecendo. Então era como se, imagina, na hora que eu ia comer, dando um exemplo simples aqui, eu ia pedir a comida e às vezes eu pedia a comida que estava mais fácil, que estava mais simples, que estava mais barata. Imagina, eu não escolhia o que eu ia comer, eu não sabia conscientemente o que eu ia comer, por que eu ia comer. Então, por exemplo, quando você começa a fazer um acompanhamento nutricional, por mais que você não escolha tudo que tá ali, você escolheu fazer aquilo, você sabe por que você vai comer naquele momento, naquela hora. Outra coisa que também, na época que eu não tava fazendo esse acompanhamento, interferia muito, os horários que eu comia. Às vezes eu comia muito tarde, e aí deitava para dormir, enfim, ficava com aquela digestão horrível. Da mesma forma que eu me alimentava de uma maneira sem método nenhum, assim, completamente aleatório, eu tava fazendo isso com a minha mente. E eu quero compartilhar isso com você porque talvez você faça a mesma coisa. Eu tô fazendo quaresma há 2 dias, tá? Não tô falando como se eu fosse um veterano de quaresma. Eu vou continuar fazendo os próximos 38 até concluir, mas uma coisa que eu percebi e tenho percebido todas as vezes, esse impulso é quase como se tivesse uma pessoa me empurrando para eu ir lá ver o vídeo de novo. Não, vai lá ver o vídeo, vai lá ver um vídeo, mas é só um vídeo, não é nada demais, vai lá ver um vídeo o tempo inteiro. E é claro que eu tô falando isso porque da mesma forma o meu corpo sentiu na hora que eu parei de comer aquele monte de besteira que eu comia. Era muito mais uma questão de comodidade mesmo. Chegava um ponto em que você simplesmente queria ir no mercadinho aqui do prédio, você queria pedir a comida pro iFood para chegar no iFood, mas você não tinha coragem de, atravessar algumas ruas aqui no mercado, comprar a sua comida, voltar para casa e fazer a comida. Então, chega um ponto em que não é exatamente apenas o que você tá comendo. Tem muito a ver com a forma, com a pessoa que você se torna, porque você tá comendo daquele jeito, né? E agora, também a mesma coisa, né? Se antes eu tava alimentando mal meu corpo, eu tava alimentando mal minha mente também. E eu já comecei a sentir os efeitos colaterais. É quase que uma abstinência de uma pessoa que é drogada, é aquela falta que você tem de uma coisa que o tempo inteiro te dava uma satisfação muito barata, muito rápida, e a quaresma tá sendo maravilhosa pra mim pra isso, porque já tinha algum tempo eu achava que eu tava consumindo demais, tava passando muito tempo assistindo, muito mais do que precisava, e a quaresma foi perfeita, né? Virou ali só uma desculpa. Quando eu comecei a parte de acompanhamento nutricional, eu comecei a perceber que eu queria aquilo no meu dia a dia também. Não só na minha agenda, mas em outras coisas. Pra onde tá indo minha atenção? Será que eu quero fazer isso aqui agora? Por que eu tô fazendo isso nesse horário e não em outro horário? E, cara, tá sendo muito interessante, tá? Porque tem um monte de livro, não um monte não, mas tem alguns livros que eu precisava ler, porque eu queria ler, porque eles estavam meio parados aqui, e eu tô terminando os livros, assim, os livros estão sendo consumidos com uma velocidade impressionante. Então, pode ser uma coisa muito boa pra você. Talvez tenha coisas que você tá deixando de lado aí. Imagina, livros que você não leu, coisas que você deveria fazer que você não fez. Enfim, coisas que você quer fazer na tua casa. Tem um monte de projetos que você meio que deixa de lado. E às vezes você tá gastando, cara, imagina, caloria mental vazia. Aproveita a quaresma aí, cria sua quaresma ou seu período, sei lá de quantos dias for, e você vai ver que é muito interessante como essas coisas que estavam paradas, de repente elas ganham uma relevância muito maior e o tempo inteiro era você lutando com você, porque hoje eu tô lutando comigo. Antes eu só tava entregando a batalha, né? Tipo assim, não, chamou, eu vou ver um vídeo, tá bom, vou lá ver o vídeo. Agora não. Agora eu preciso pensar em forma diferente. Você começa a perceber que a tua mente, ela começa a se comportar de uma forma diferente. Que assim como o seu corpo, a sua mente também tem preferência. Quando você começa a alimentar muito ela com um certo tipo de informação, um certo tipo de pensamento, ela sempre vai voltar pra lá, sempre vai voltar pra lá. Então eu te sugiro que, se você tem alguma coisa pra quebrar, tem alguma coisa que você quer mudar, tem alguma coisa que você quer
enfim, ganhar domínio ou tirar certos projetos do papel, o Quaresma pode te ajudar muito. Tá me ajudando, tô no segundo dia ainda, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu tenho certeza que eu vou acompanhar, vou chegar até o final, porque eu vejo muito valor, tá? O negócio tá me fazendo muito bem. Eu espero que faça bem pra você também. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau.